Vocês devem saber da ilha do Jeffrey Epstein. Vocês sabem disso, né? Ou não estão sabendo? Vocês acho que souberam da ilha lá do cara, que é um bilionário. Ele tirou a própria vida, se matou, foi... Assim, ó, vamos ler a Wikipédia dele aqui. Sabendo que o Wikipédia não pode às vezes ter problemas, mas vamos ler a Wikipédia deles aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Jeffrey Epstein foi um criminoso sexual e magnata financista americano. Epstein, que nasceu e foi criado no Brooklyn, Nova York, começou a vida profissional lecionando na Dalton School em Manhattan, apesar de não ter diploma universitário. Após a demissão da escola, ingressou no setor bancário e financeiro, trabalhando no Bear Stearns. Em vários papéis, ele finalmente abriu sua própria empresa. Epstein desenvolveu um círculo social de elite, conseguiu muitas mulheres e conseguiu muitas mulheres crianças, ele e seus associados abusaram. Assunto pesadíssimo. Foi preso e tirou a própria vida em 2019, aos 66 anos. E esse cara é um exemplo bom do que eu tenho dito aqui já há algum tempo, que inclusive eu acho que pessoas de direita deveriam se conscientizar disso, de que bilionários são um perigo. Olha só, vamos lá, tá? Vamos tentar aqui desativar os espectros políticos. Eu entendo, assim, na cabeça de uma pessoa de direita que acredita no capitalismo, de que desigualdade social, em alguma dose, faz parte do jogo. Eu entendo. Não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo. Faz parte do jogo, dentro daquela ideia de meritocracia, de quem se esforça mais, quem é mais esperto, consegue mais grana, e tendo mais grana, às vezes essa grana, né, o pessoal acredita que essa grana enriquece de volta à sociedade, porque produz renda, empregados, enfim. Tem muita coisa que não é bem verdade, porque muitas vezes a pessoa enriquece e aquele dinheiro fica só retido, ele não retorna como investimento. É por isso que se defende hoje muito, talvez, uma diminuição do imposto... imposto sobre consumo e produção e bastante imposto sobre heranças, né? Porque o grande problema que está tendo é isso, né? Assim, tipo, esse capital fica acumulado e ele não circula, enfim. Tá. Eu quero dizer o seguinte, eu até entendo a galera de direita que acredita numa desigualdade social até certo ponto. O lance é que bilionário, ele destrói esse sistema. Mesmo que tu queira acreditar que isso possa funcionar até um certo ponto, ele bagunça. Porque o bilionário, ele chega num ponto que ele pode qualquer coisa. Inclusive, destruir o próprio sistema no qual ele foi o resultado. Então, por exemplo, o bilionário... Vamos lá. Por isso que eu falo para vocês aqui que eu acho importante a gente conversar sobre sexualidade e tal. Até piada a gente às vezes faz aqui. Mas eu acho esse assunto fundamental. Porque eu fico pensando o seguinte. Considerando que desejo tem muito a ver com aquilo que Jorge Bataille, filósofo, falava, né? O desejo, ele opera muito por um jogo entre interdição e transgressão, ou seja, precisa de uma coisa que não pode, para daí aquilo produzir algum tipo de fissura, e aí você vai lá e interrompe esse obstáculo, né? Isso muitas vezes é produzido de forma lúdica, né? Então parece que existem as sex shops, aí vai lá, a pessoa compra uma fantasia X, Y, Z para simular uma situação onde aquilo não poderia acontecer, mas acontece, né? Aquela coisa da enfermeira, dessas paradas assim. E a gente sabe o quanto que, por exemplo, se você for entrar hoje em qualquer página de pornografia, você vai ver que os filmes de maior sucesso são aqueles que lidam com interdições, né? São geralmente fantasias ligadas a incesto, né? A própria figura da MILF é muito uma projeção materna, aquela coisa toda. Qual é a interdição que um bilionário tem? Isso é um negócio que eu me pergunto pra caralho. O que um bilionário não pode? E aí vem o problema. Como eles podem tudo, essa galera vai começar a encontrar prazer em transgressões cada vez maiores. Transgressões cada vez mais absurdas. Essa dimensão erótica do humano, e erótica eu não estou falando só da questão do sexo, é como é que a gente lida com os nossos prazeres, é um negócio que eu nunca vejo ser refletido quando a gente fala em bilionário. Qual é o prazer? Por exemplo, quando teve aqueles ricos lá que morreram indo ver o Titanic, o pessoal tirou sarro e tal. Aquilo é um exemplo. Os caras, como podem tudo, eles se arriscam em coisas completamente esdrúxulas, pagam fortunas para fazer uma coisa extremamente perigosa, que é ver a porra dos destroços do Titanic voltar. Só que isso tem outras faces, né? Essa do Titanic, né? Eles morreram lá, fizeram mal somente a si mesmo e deu. Mas em outros casos. E a Ilha Epstein, pelo que tem saído cada vez mais de notícia, era um exemplo bom onde poderosos podiam fazer aquilo que eles achavam que era a dimensão do prazer deles, dado o fato de eles poderem tudo. Então, já que a gente pode tudo, vamos fazer algo extremamente grotesco e cruel? Vamos.
É um negócio muito horrível. Mas por que eu puxei isso? É que há anos tá uma galera dizendo que a hora que saísse a lista das pessoas envolvidas com esse cara aí, que visitavam a ilha e que iam lá e tal, ia acabar com o Partido Democrata, porque era todo mundo de esquerda, porque eram toda a galera de Hollywood. A direita começou a espalhar muito, essa direita trumpista começou a espalhar muito isso. Teve aquele escândalo lá deles, o Pizzagate, enfim, começou a rolar muito dessas coisas. E quando saiu, o que foi provado, né, foi esse ano, agora que está começando a se tornar público isso, uma juíza decidiu gradualmente tornar esses relatórios públicos. O que está se revelando não é nada assim, o pessoal achou que ia ser o fim de Hollywood ou coisa que fosse, mas não é, né? Não é, o que tá mostrando é que a coisa é feia mesmo, assim, tem gente graúda envolvida. Mas, por exemplo, tinha toda umas teorias da conspiração de que a Oprah estaria envolvida, de que, sabe, a Oprah é um alvo muito recorrente na direita trumpista americana, porque a Oprah pode ser uma liderança política bastante forte no futuro, né? Então, eu tô tentando achar aqui o fio do canal, é do Natanael Monteiro, é um canal que eu recomendo, é Fábrica de Noobs. E ele fez um fio no Twitter, muito bom. Ele fez um fio bem didático, assim, sobre quem falou o quê, quem disse o quê. Ele botou aqui, ó, os documentos que deviam ser revelados sobre Epstein foram publicados. Eu usurpei, aí ele botou numa pasta e o texto é buscável nesse fio. Isso vai demorar algum tempo. Vou pesquisar cada pessoa mencionada e outros tweets para mostrar o que dizem sobre ela. E aí, assim, ó, tem nome de gente poderosa aqui. Óbvio que tem. Mas isso mostra que... Só que eu já estou adiantando aqui que vocês vão ver, é que não tem nada a ver com pessoas de esquerda são pervertidas, pessoas de direita são pervertidas. Não, pessoas poderosas, hiperpoderosas são pervertidas. Esse é o ponto, entendeu? Poder demais faz com que tudo seja possível. Então, alguns nomes, tá? Al Gore não está na lista de clientes. Al Gore é citado 3 vezes, questiona-se quem estava na ilha, a resposta sobre ele foi não. Esse ponto, primeiro aqui o nome ele está falando do Al Gore, porque o Al Gore era um que muita gente apostava que teria ligação. Leonardo DiCaprio e Bruce Willis não são citados como alguém que a testemunha conheceu. Eles são citados como pessoas com quem Epstein estava falando no telefone enquanto era massageado. Epstein era um cara muito poderoso, né? Então ele tinha contato com muita gente. No fato dele ter contato, no sentido de tocar um telefone, não quer dizer muita coisa, dado o fato de que ele circulava, era o cara do rolê, né? Era o cara do rolê dos ricos. Stephen Hawking, como demonstrei do meu vídeo, esteve na ilha vizinha em um jantar com Epstein. Olha só, Stephen Hawking. Alguém mencionou que ele participou de uma orgia com menores de idade, mas isso não parece ter sido levado a sério. Não há outras menções a ele. Mas isso, sobre o Stephen Hawking, para essa dúvida. Hillary estava uma vez e é mencionado que ela estava ausente. A ausência dela fez com que Bill Clinton se sentisse mais à vontade para provocar garotos agenciados com Epstein. Não é mencionado que essas garotas eram menores de idade. O Bill Clinton, eu acho que é o que está mais se ferrando aqui nessa denúncia, né? Eu acho que assim tá com mais força indo para o Clinton, só que isso aqui teve uma atualização mais recente, tá? Depois eu vou passar por ela. Ó, Bill Clinton é citado 73 vezes, as importantes citarei a seguir. Uma testemunha mencionou que ele gostava de garotas jovens, uma nega tê-lo visto na ilha ou no helicóptero de Maxwell, mas outra confirma, apesar de negar que Clinton participou de atividades ilegais. O FBI, porém, teria concluído que Bill Clinton não esteve na ilha. Sei lá. Tom Hanks e Oprah não são selecionados no texto selecionável e até o momento não encontrei qualquer documento que o mencione. Bom, aí que vem a galera. Jorge Lucas, olha só, Jorge Lucas do Star Wars, é citado como um convidado de Epstein. Quando pergunta a testemunha se ele deseja jogo sexual ou ser massageado, a resposta é não. Donald Trump, aí que tá, porque depois teve uma atualização e a coisa piorou pro lado do Trump. O Trump é citado 4 vezes. Uma testemunha diz ter ido a um dos cassinos de Trump junto com Virginia, então menor de idade. A mesma testemunha nega ter massageado Trump ou que ele esteve envolvido em solicitações sexuais. Bill Gates não é mencionado. Uma testemunha diz ter conhecido Michael Jackson, mas negou tê-lo massageado. Mas Michael Jackson parece que tinha algum, nem que se fosse, sei lá, conversa. Bom, esse fio tá enorme, tá, gente? Você achava que ia ter o Papa ali, pediram para checar sobre o Papa. Pope aparece 2 vezes, Gislaine tem uma foto com o Papa, mas ao contrário do que foi alegado, ela não estava com os seios expostos, há uma foto conhecida de ambos com o Papa João Paulo II, é provável ser essa. Aí o Papa aqui com ricos, né? Enfim, tá? Teve uma atualização disso, porque tem umas partes que a juíza, não sei se por efeito de investigação, a juíza colocou que ainda está correndo, tá? Mas teve algumas atualizações, deixa eu ver se eu acho aqui o fio dele que ele falou isso. Tá aqui, ó. Um novo documento do caso Epstein, de 16 páginas, foi publicado hoje. Suas celebridades favoritas não são citadas, mas ele traz acusações sérias contra Trump e os Clintons.
E aí vem, né? Antes de mais nada, contexto. A primeira sessão explica que o resto do documento é uma coleção de e-mails enviados por Sarah Ransom, uma das vítimas de Epstein. Esses e-mails são apresentados pela defesa de Alan Dershowitz para tentar descredibilizar as acusações de Sarah. Assim, os e-mails são as acusações que a vítima fez. Se ela está falando a verdade, se isso de fato aconteceu, se ela está mentindo ou não, etc. Ou seja, né, gente, é um documento que ainda não foi julgado, tá? Então é uma das partes alegando. Então a gente tem que, né, tem que ter essa ponderação. O documento não tem, portanto, nenhum caráter investigativo, não se tratam das conclusões da justiça, se trata de depoimentos de uma vítima. E aí, nos depoimentos dessa vítima, ela afirma que fez sexo com Bill Clinton em múltiplas ocasiões, e aí também estourou muito pro príncipe Andrew, né, o irmão do príncipe Charles, da Inglaterra. Isso já tinha aparecido no outro, o empresário Richard Branson, que eu não sei quem é. Ela diz que tem vídeos sobre isso, enfim, e aí foi só seguindo aqui. História pro lado da Hillary Clinton, o seguinte fator: essa amiga, então, teria sido intimada por agentes especiais enviados pela Hillary Clinton, visando protegê-la na campanha presidencial de 2008 e forçando a assinar um DNA. Ela teria sido paga com dinheiro da Fundação Clinton e acho que o FBI acobertou o caso. Ou seja, a Hillary, para que não houvesse um escândalo político ainda maior, parece que pode ter pago para que as vítimas não denunciassem o marido dela. Outra amiga também é citada. Essa amiga disse que teve relações sexuais com Donald Trump e que Trump gostava de chupar e sacudir seus mamilos até que eles ficassem vermelhos e doloridos. Lembrando, assim como Clinton, Trump tinha uma amizade com Epstein. Em uma matéria no Washington Post, Trump elogiou o gosto de Epstein em mulheres, inclusive citou que muitas estavam do lado jovem. Olha, isso tudo aí vai balançar, já está balançando pra cacete as eleições dos Estados Unidos desse ano. O que vai ser disso? Sei lá. Mas já tá rendendo. Por que eu puxei isso tudo aí? Para tentar amarrar com o raciocínio inicial. É que a gente tem aqui uma coisa séria, uma coisa grave, pelo que está mostrando. Gente de direita, gente de esquerda estava lá. Isso se você considerar... Aí vai ter aquela discussão imensa. Mas os Clinton não são de esquerda. A esquerda brasileira rejeita os Clintons como figura de esquerda. Mas a direita brasileira acha que eles são de esquerda. Enfim, eu não vou entrar nessa, foda-se, não me interessa. O ponto que eu quero mostrar é que gente poderosa, inclusive gente que até a gente nem imaginaria nada, sei lá, Stephen Hawking, está envolvido aí nesse negócio, talvez mais ou menos. Só que isso está sendo usado para ataque político, assim, não das figuras, obviamente, envolvidas, mas por meio de conspiração, tipo a Oprah. Não tem nenhum documento, até que no momento, se vier algum documento, até agora não teve nada. Ninguém citando Oprah, por exemplo. Tô só pegando o caso da Oprah, tô cagando pra Oprah também, eu acho que é uma outra, que eu não tenho a menor simpatia por ela. Mas eu quero mostrar isso, assim, são esses casos, assim, de pegar um negócio muito grave, no qual tem nome de pessoas poderosas envolvidas, e aí tu coloca um outro ali no meio, que não tem nada a ver, porque é teu desafeto político, e aí isso esvazia a denúncia em si, porque fica com a sensação de que todo mundo fez parte disso, então se todo mundo fez parte disso, também ninguém fez parte, e no final, aquele negócio que era mega sério, mega importante, a gente perde de vista, e pronto, né, assim, a vida segue igual, e o que era mais grave que a gente poderia estar comentando, a gente não comentou. O Selby falando aqui, fiquei surpreso ao ler o nome do Hawkins, mas queria saber se é verdade aquela citação sobre ele olhar anãs resolvendo cálculos no quadro. Não, começa a vir umas histórias assim, bizarríssimas, né? Enfim, ficou pesado, né? Ficou lógico que ia ficar pesado a live. Só podia, né? Só podia. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.